Olá! Quem nunca pensou em entrar numa loja e falar: "Ah, vou levar um de cada, quero tudo que tem aqui"? Parece um sonho, não é mesmo? Pois saiba que existem pessoas hoje que podem fazer isso e que não vieram de família rica. Eles pegavam busão, estudaram em escola pública e tiveram emprego simples. Não existe uma pessoa que esteja 100% feliz com o que tem hoje, e isso independe se ela tem muito ou pouco, pois é da natureza humana sempre querer mais e mais. Como nós sabemos que você é uma dessas pessoas que querem chegar mais longe, decidimos fazer esse vídeo super motivador e com histórias inspiradoras de sucesso para te dar mais coragem de seguir em frente e conquistar os seus sonhos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Samuel Klein. No início da década de 50, ele teve que sair da Polônia, seu país natal, e veio para o Brasil junto com a sua família para poder se livrar de toda a maldade que era praticada pelo nazismo contra os judeus naquela época. Aqui no Brasil, começou a sua jornada como vendedor porta a porta de roupas de cama, mesa e banho, e após 5 anos trabalhando duro, ele comprou uma pequena lojinha, pequena mesmo, e batizou como Casas Bahia, uma forma de homenagem para os seus principais clientes da época do porta a porta, os imigrantes baianos. Hoje, as Casas Bahia têm o maior depósito da América Latina e mais de 500 lojas. Flávio Augusto da Silva. Vindo de uma família de classe média baixa, ele era morador de um bairro pobre do Rio de Janeiro. Aos 19 anos, Flávio conheceu Luciana, com quem se casou, teve filhos e está junto até hoje. Mas enquanto eles eram ainda namorados, ele pegou um jornal, abriu nos classificados e procurou um emprego para poder ter condições financeiras de levar sua amada para sair de vez em quando. Depois de escolher a vaga que mais lhe interessava, pediu para o seu pai uma gravata emprestada e foi lá na empresa fazer uma entrevista. Essa empresa era uma escola de inglês e a vaga que ele preencheu era de vendedor. Após 4 anos de muito trabalho, ele foi promovido a diretor regional comercial dessa empresa. E esqueci de mencionar algo muito importante. Enquanto ele estava ainda nessa empresa, ele todo dia tinha que encarar 4 horas de ônibus durante sua jornada de ida e vinda do trabalho. Vendo que ali ele não tinha mais perspectiva de crescimento, ele resolveu fazer um empréstimo de R$10.000 e sua esposa também pegou mais R$10.000 emprestado com o banco e abriram a sua primeira escola de inglês, a WhatsApp. A sua primeira unidade ficava bem escondida em um dos andares de um prédio comercial nos centros do Rio. 8 meses depois, ele abriu uma unidade na Avenida Paulista, em São Paulo, e em 2 anos, essa unidade começou a faturar incríveis R$500.000 por mês. Com esse dinheiro, ele não parou e após expandir seu negócio para o modelo de franquias, chegou a ter 500 unidades em vários países das Américas e até na China. Hoje, ele é dono do Orlando City Soccer Club, o clube do Kaká, e vendeu a WhatsApp por R$887 milhões. Desse dinheiro, ele investiu US$120 milhões para comprar o Orlando City, quando o time ainda estava na 3ª divisão. E hoje, o clube está na 1ª divisão, valendo US$500 milhões. Guilherme Leal. Guilherme nasceu em Santos e teve que começar a trabalhar aos 17 anos para poder ajudar no sustento da sua casa. Tendo estudado em escola pública, preferiu se esforçar nos estudos ao invés de ficar questionando a sorte de não ter nascido em uma família rica e se formou em administração de empresas pela USP. Dentre os locais que trabalhou, destaca-se a Companhia de Trens do Estado de São Paulo, a FEPASA. Em 1979, ele deixou essa empresa e com o dinheiro do seu FGTS, mais o dinheiro da venda de um terreno, passou a ser sócio de uma pequena loja de cosméticos na rua Oscar Freire, em São Paulo, a Natura, que hoje em dia está presente em vários países da América do Sul e pretende expandir para Estados Unidos e Europa. Valentim Diniz.
Depois de 15 dias de uma cansativa viagem cruzando o Atlântico, ele que na época tinha apenas 16 anos, finalmente chegou no Brasil. Saindo da pequena aldeia de Pomares, em Portugal, e com dinheiro no bolso para somente um mês, o jovem Valentim rumou para São Paulo em 1929, onde o seu avô morava. Como tinha pouquíssimo dinheiro, começou a trabalhar como caixeiro e entregador do Real Barateiro, e graças ao ótimo relacionamento pessoal que ele tinha com os clientes, logo foi promovido a atendente da seção de atacado. Depois de anos trabalhando duro e de muito esforço, em 1936, Valentim Diniz abriu seu primeiro negócio, um pequeno armazém, onde ele trabalhava junto com sua esposa. Já em 1943, veio uma doceria, a Pão de Açúcar. Depois de quase uma década de ter a sua própria doceria, ele ouviu falar de uma novidade dos Estados Unidos, o supermercado. Finalmente, no dia 14 de abril de 1959, o primeiro supermercado Pão de Açúcar inaugurou. Naquela época, já existiam outros supermercados, como o Peg Pag, por exemplo, mas graças à sua dedicação e ao apoio do seu filho, Abílio Diniz, que tinha acabado de se formar em administração de empresas pela FGV, os negócios só cresciam. Como Abílio havia feito estágio em supermercados da França e nos Estados Unidos, o jovem estava cheio de vontade e de conhecimentos técnicos para ajudar o seu pai. Em 1985, o Pão de Açúcar já contava com 627 lojas e empregava mais de 50 mil pessoas. Antônio Saraiva. Enquanto ele estava cursando medicina, após ter sido reprovado em 11 faculdades diferentes e ter precisado de 3 anos para conseguir entrar, seu pai morreu após 19 dias de ter comprado uma padaria bem simples, o que fez com que ele tivesse que trancar o curso para seguir adiante com a padaria, juntamente com seu irmão mais velho. Como não tinha funcionários e nem dinheiro, teve que pôr a mão na massa, e isso literalmente, sendo responsável pelos pães e por outros produtos da padaria. Depois de pouco mais de um ano, ele vendeu a padaria e voltou a estudar medicina. Só que, algum tempo depois, ele decidiu voltar ao comércio, mas dessa vez vendendo pastéis, e o negócio foi um tremendo sucesso. Tanto que ele vendeu e arrecadou uma boa quantia. Enquanto ele ainda estava no ramo de pastéis, ele deu emprego a um senhor de 70 anos, que foi quem lhe ensinou a receita dos pratos árabes, e com isso fundou o Habib's em 1988. Geraldo Rufino. Bom, se tem uma palavra que define esse homem, essa palavra é persistência. Ele quebrou 6 vezes como empreendedor antes de conseguir a sua tão merecida empresa de sucesso. E eu falo tão merecida, pois Geraldo morava em uma favela com sua mãe até os 7 anos, quando ela morreu e ele teve que trabalhar para conseguir dinheiro. Ele já foi catador de latinhas nas periferias de São Paulo, já foi office boy e diretor de operações do antigo Parque Play Center. Hoje, ele tem quase 60 anos de idade e é dono e fundador da JR Diesel, a maior empresa de reciclagem de peças de caminhões do Brasil, graças à organização e a técnicas inovadoras de empreendedorismo. Além de empresário, ele também é um dos principais palestrantes motivacionais do momento aqui no Brasil e autor de 2 ótimos livros. Silvio Santos. Nascido em 12 de dezembro de 1930, esse apresentador lendário e inigualável. Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem de uma causa. Começou a pegar no pesado desde cedo. Aos 14 anos, ele já trabalhava como camelô e vendia carteirinhas de plástico para se pôr documentos e depois passou a vender canetas. Como era muito comunicativo e carismático, nunca lhe faltou dinheiro. Com 18 anos, Silvio começou a servir o exército na escola de paraquedistas e, como não podia mais ser camelô nas ruas, passou a frequentar a rádio Mauá, onde o locutor principal era Celso Teixeira. Depois de algum tempo, Celso permitiu que Silvio trabalhasse aos domingos no programa de Silveira Lima, de graça, como havia pedido o próprio Silvio Santos. Para conseguir então mais dinheiro, ele começou a vender relógios, joias, sapatos e tecidos em escritórios, obras e repartições públicas. E em uma de suas viagens diárias de Niterói para o Rio de Janeiro, ele teve uma ideia brilhante e também ousada: colocar alto-falante na barca
com anúncios e músicas para entreter os passageiros. E não apenas isso, depois ele ainda instalou um bar dentro da barca e organizou um bingo, onde cada pessoa que comprasse um refrigerante ou cerveja recebia uma cartela e um lápis para marcar o jogo, que dava prêmios. E com isso, Silvio se tornou o maior vendedor dos produtos Antártica do Rio de Janeiro e foi convidado pelo próprio diretor da Antártica a conhecer São Paulo. Lá, ele fez um teste para locutor e passou, assinando assim o seu primeiro contrato de trabalho. Depois, ele iniciou um programa na TV Paulista, o Vamos Brincar de Forca, e devido ao enorme sucesso, começou um programa aos domingos com prêmios e brincadeiras. Já em 1966, a TV Globo comprou a TV Paulista e o programa de Silvio continuou firme e forte. 6 anos depois disso, em 1972, ele comprou 50% da TV Record, o que lhe serviu como trampolim para ter a sua própria rede de televisão, o SBT. Uma curiosidade, em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o programa mais duradouro da televisão brasileira. E aí, vai continuar dando desculpas como: ah, mas se eu não tivesse nascido em família pobre, ou então, ah, mas eu não tenho capacidade, ou vai ir pra cima? Lembre, é você quem faz as suas escolhas e você é o principal condutor do seu destino. Bom, esperamos mesmo que essas incríveis histórias de sucesso possam te motivar a tal ponto de fazer você se mexer e sair da sua zona de conforto, pois o seu sucesso só depende da sua fé, do seu trabalho e do seu conhecimento de mercado. Então não se esqueça de deixar um like como forma de reconhecimento do nosso trabalho. Se inscreva, caso ainda não seja um inscrito, e seja muito bem-vindo à família Top List Channel, a família mais sonhadora e batalhadora do Brasil. Compartilhe esse vídeo com as pessoas sonhadoras que você conhece, para que elas possam se sentir mais motivadas a buscarem os seus sonhos, assim como nós desejamos de coração que você também o faça. Antes de ir embora, dê uma olhadinha nos outros vídeos incríveis já postados aqui no canal, certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado, mesmo por assistir, e até o próximo vídeo.